Olá, boa tarde, eu sou o irmão Reis e eu estou nessa tarde aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, boa tarde, eu sou o irmão Reis e eu estou nessa tarde aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para fazer esse vídeo para você. Crendo que essa palavra de Deus vai falar ao seu coração no nome do Senhor Jesus Cristo. Paz e graça, né? Shalom Adonai e paz de Cristo, que alguns se comunicam assim. Então, boa tarde para você, eu tenho que mostrar para você esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que fala sobre aquilo que vai habitar dentro de você. Então, o que é que você quer que habite dentro de você? O Espírito Santo ou outros espíritos? Porque nós sabemos, ó, você tem que ficar sabendo que há muitos e muitos espíritos. Só que o que Deus quer que habite dentro de mim, dentro de você, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai habitar dentro de você através de algumas coisas que você tem que crer e fazer em sua vida, para poder você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para poder você ali ser guiado pelo Espírito Santo de Deus em todos os lugares que você for, na sua casa, na sua igreja, em qualquer na igreja que você congrega, na igreja que você frequenta, nos lugares que você anda. Deus quer que o Espírito Santo guie você. Então o tema dessa mensagem é isso: você tem que obedecer a palavra de Deus para o Espírito Santo habitar em você. Então eu e você temos que obedecer a palavra de Deus para que o Espírito de Deus habite em nós. Isso está escrito na Bíblia, não são palavras minhas, são palavras de Jesus Cristo, e eu estou aqui lendo e mostrando para você. E eu quero dizer para você o que está escrito em João, capítulo 3, no versículo 1 em diante. A Bíblia nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós temos que nascer de novo. Então como é que você vai nascer de novo? Como é que eu vou nascer de novo? Como é que o ser humano nasce de novo? Através de crer em Jesus, através de aceitar Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, que vai nascer, o seu espírito vai ser renovado, você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai viver conforme a vontade de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? De Nicodemos, ele não entendia ao ponto o que era nascer de novo, mas Jesus explicou para ele o que era nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, disse-lhe Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu e você temos que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? É quando você aceita Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, e quando você mergulha nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está nascendo de novo. O seu Espírito, você vai viver de uma maneira que está escrito, de uma maneira que Deus quer que você ande, que é segundo o Espírito dele, segundo a vontade dele, as Escrituras Sagradas. Então eu e você, para que o Espírito habite dentro de nós, nós temos que obedecer a palavra. Jesus explicando esse ponto, que aquele que aceitasse ele, que se batizasse, aquele que nascesse de novo, ia ser cheio do Espírito, né? Ia ali nascer do Espírito da água. Muito bem. Só que ele falou para mim e para você, que está escrito onde? Está escrito aqui em João capítulo 15. João capítulo 14, na verdade, no versículo 20 em diante. O que é que está escrito em João capítulo 14, no versículo 20 em diante? Está escrito desta maneira: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus quer que nós estejamos assim, né? Jesus quer que você esteja nele e no Pai. Que ele quer que o Espírito dele habite em você aqui na terra. Para quê? Para poder você ser guiado pelo Espírito Santo dele. E os frutos do Espírito está em Gálatas, se você quiser ler em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então Deus quer que eu e você venha dar frutos do Espírito Santo, no amor, na alegria, na paz. Tem que haver paz, longanimidade, benignidade, bondade. Você tem que ser uma pessoa bondosa, fé, mansidão e temperança. Você tem que ser uma pessoa mansa
Você tem que ter temperança, domínio próprio, se dominar. Por isso que Deus quer que o Espírito Santo habite em minha vida e em sua vida. Para nós termos domínio próprio, para nós poder amar o próximo em determinado ponto, né, de suportar as fraquezas, a indiferença, suportar aquilo que eles fazem que desagrada a nós. Então, tudo isso Deus quer que você venha ter o Espírito, o fruto do Espírito em você. Então, eu e você, nós temos que obedecer para poder o Espírito Santo habitar em nós, para poder nós agir segundo o fruto do Espírito, agir segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus para o Espírito Santo habitar em você. Está escrito aqui em João capítulo 14, no versículo 20 em diante, diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Deus diz que aquele que ama ele guarda os mandamentos, quer dizer, obedece à palavra dele. Então, como é que você vai demonstrar o seu amor a Deus? É quando você obedece à palavra dele, obedece os ensinamentos, aquilo que ele nos ensinou através das Escrituras Sagradas, através de Jesus Cristo. Dessa maneira, ele vai lhe amar e o Pai vai lhe amar e o Pai e ele vai se manifestar para você de alguma maneira, lhe curando, sarando, libertando, lhe conservando na presença dele, lhe guiando em espírito e em verdade, né? Lhe ajudando em cima da terra. Só que ele quer que o Espírito habite dentro de você. Vai acontecer se você obedecer a palavra. Então, se você desobedecer a palavra, o Espírito Santo ele não vai habitar em você. Você vai dar lugar para outros espíritos entrarem de você. E Deus não quer que outros espíritos entrem dentro de você. Deus quer que habite dentro de você o Espírito Santo. Para quê? Para poder você ser guiado pelo Espírito Santo. Para poder você amar o seu próximo, para poder você ter paz, para poder você ser uma pessoa bondosa, para poder você ter a fé, para poder você ter longanimidade, benignidade, mansidão e temperança. Para poder você ter alegria dentro de si e não se alegrar com o mal do seu próximo. Porque tem gente que, infelizmente, se alegra com o mal do próximo, mas você não. Você tem que se alegrar com o Espírito Santo de você. Não precisa você buscar outras coisas para se alegrar no seu Espírito que tem dentro de você, que já alegra você. Aquele que tem os meus mandamentos eu guardo, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele estava se referindo do Espírito Santo. Se alguém amar ele, vai guardar a palavra dele. Então, se você ama a Deus, então guarde a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Ame a Deus, ame o seu próximo, né? Faça o bem, faça o que é certo, o que é correto, né? Se você for tentado a fazer algo que não está na Bíblia, você se esforce e não faça somente aquilo que está escrito, né? E é isso. O Espírito Santo, Jesus diz que se alguém amar ele, o Pai vai fazer o quê? Vai enviar, vai fazer morada dentro dele. Quando Jesus falou isso, essa palavra, ele estava se referindo ao Espírito Santo que ele ia enviar, o Consolador, para nós, para habitar dentro de nós. Então, você tem que obedecer, você tem que amar o próximo, você tem que fazer o bem, você tem que perdoar, você tem que obedecer às Escrituras Sagradas. Você não tem que mentir, você não tem que caluniar, você não tem que defamar ninguém, você não tem que fazer o mal a ninguém, você não tem que influenciar, fazer o mal a ninguém, você não tem que ser uma pessoa fofoqueira, você não tem que ser uma pessoa que fale mal do próximo, você não tem que ser uma pessoa que ali, né, não vai, se você não for com a cara de alguém, se você não gostar de alguém, se você tiver mágoa, rancor, ira, isso impede o Espírito Santo de habitar dentro de você e facilita que os outros espíritos ruins habite dentro de você, mas Deus quer que o Espírito Santo habite dentro de você. Fique esperto. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Então ame a Deus, guarde a palavra, Deus ele vai te amar. Claro que Deus ama todo mundo, mas ele vai amar você, você vai estar agradável aos olhos dele. E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então Deus quer fazer morada dentro de você. Dentro de você Deus quer fazer morada, o Espírito Santo. Veja no versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
E o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos dele morada. Está se referindo ao Espírito Santo. Então Deus, ele quer fazer morada dentro de você, o Espírito Santo de Jesus Cristo. É isso que ele quer fazer dentro de mim e dentro de você. Então Deus abençoe você poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ler os restos do versículo para você entender que ele estava se referindo ao Espírito Santo. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Então Jesus diz que aquele que não ama o próximo, aquele que não perdoa, aquele que não ajuda, aquele que não gosta da paz, da alegria, da felicidade, ele não está amando, né, a Deus. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Viu como ele estava se referindo ao Espírito Santo Consolador que ele ia enviar? O Espírito Santo é que vai guiar você em todas as coisas, o Espírito Santo é que vai fazer você lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que você lê na Bíblia. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós? Se amasse, certamente exortaria por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando aconteça, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então o príncipe deste mundo, ele se refere a Satanás. Jesus estava naquele lugar, naquele dia, e de repente o espírito mal chegou. Satanás, os demônios chegou e Jesus disse, levantai-vos, vamos-nos daqui. Então você tem que se levantar. Você não tem que deixar o demônio ali agir dentro de você, né? Então obedeça a palavra de Deus, está escrito aqui. Quem me ama, né, que obedece a palavra. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde, lhe livre de todo mal. Obedeça a palavra de Deus para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você, para que você seja guiado pelo Espírito Santo. Então, em um Espírito Santo, em Deus, em Jesus habitar dentro de você, a situação a qual você está vivendo não se refere, não, a você ter ou não ter o Espírito Santo ou Deus em sua vida, entendeu? Não interessa se você está vivendo uma situação ruim ou uma situação boa. Muitas pessoas estão vivendo uma situação ruim, mas tem Deus, o Espírito Santo e Jesus. Muitas pessoas estão vivendo uma situação boa, em patamares altos, e não estão tendo o Espírito Santo dentro de si, não estão tendo Deus e Jesus. Claro que eles estão tendo porque eles acreditam que tem Deus, que tem Jesus, eles acreditam na Bíblia, mas não estão tendo ao ponto de obedecer. Então Deus abençoe você, que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você, os frutos do Espírito Santo, que você venha produzir frutos do Espírito Santo em sua vida, na sua família, aonde quer que você for. Então Deus abençoe você, que Deus lhe guarde, ele livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém.